Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com toda a família, com a sua vida, com a minha vida, e assim com todo aquele que tem Cristo no seu coração, e aqueles que ainda não entenderam essa palavra, mas é simpatizante em dar ouvidos à palavra do Senhor e ainda não encontrou forças para tomar uma decisão. Este é o momento, eu quero dizer para você, humildemente, dizendo que não há nada melhor do que ser amigo de Deus, não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Não há nada melhor de saber que para viver com Deus temos que ter uma vida compromissada com Ele. Não tem nada melhor para vivermos com Deus, entendermos que há uma necessidade de termos base, de que a nossa base venha estar fundamentada na palavra do Senhor. A nossa base, a nossa regra de fé e ordem é a palavra de Deus. Amados, é muito bom a gente ter uma mudança de vida. E por ter uma mudança de vida, não quer dizer que você vai estar isento de passar por lutas. Ter uma mudança de vida não é dizer que você precisa se afastar daqueles com quem você convive. Pelo contrário, aí é que você tem que se aproximar mais. Porém, não assentando na roda dos escarnecedores, não estando com eles fazendo ali, agindo de conformidade com o que eles falam ou com o que eles fazem. Precisamos sim fazer de fraco a fim de ganhar os fracos. De que forma? Para isso, precisamos ter base na palavra do Senhor, confiança nesse Deus e não em nós mesmos. Nós temos orientações. Orientações é o que não falta na palavra do nosso Deus. Estou dizendo isso porque a palavra mostra e está escrito que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço direito a sua carne mortal. Então a gente sabe que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia nele mesmo, que pensa que o que ele está fazendo, ele confia na sua força. Muitos, a palavra declara que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Nós sabemos. E muitas pessoas estão confiando, depositando a sua confiança em algo que, na verdade, não trará o que você almeja. Pelo contrário, trará consequências. E as consequências por rejeitar a palavra, por rejeitarem a Jesus Cristo, caso tenha já tido uma oportunidade, tenha já ouvido a palavra ou dado crédito à palavra, porque ouvir a palavra não é o bastante, porque não podemos ser apenas ouvintes dessa palavra, nós temos que nos esforçar, negar a nós mesmos. Nós temos que renunciar para vivermos a palavra.
Então não basta somente ouvir a palavra, e sim, o mais importante é ter em mente o que Deus falou para mim, o que Deus tem falado para você, e você recordar. Dizer, como disse Davi ontem, mostramos aqui na devocional, caso você não tenha visto, você pode voltar na lição anterior. Esse é um compromisso que assumi primeiramente com Deus nessas minhas devocionais. A devocional que tenho com o Senhor, onde tiro o meu tempo de oração, eu apresento Ele, tenho apresentado vidas que tem colocado aqui, pedidos de oração. Eu creio que com a ajuda daqueles que são intercessores, são muitos aqueles que estão intercedendo. E aqueles que estão intercedendo, com certeza estão intercedendo por aqueles que intercedem. Essa deve ser a nossa missão, para que venhamos entrar em uma linha de pensamento que nós somos os responsáveis. Nós somos responsáveis por essa palavra, porque Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, se Jesus disse isso, que vós sois, nós temos a responsabilidade. Nós temos esse compromisso com Deus. Ou se não tivermos, se você não tiver, precisa assumir este compromisso. E como deve ser esse compromisso? Procurar apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que tem feito, que tem andado, que anda em retidão, não tendo nada no que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Você será, com toda certeza, surpreendido pelo que Deus tem para a vida daquele que entrega a Ele, que confia nele, que espera nele. Como está nos Salmos também, entrega. Para você ter um compromisso com Deus, você precisa renunciar. E outra coisa, você precisa entregar ao Senhor o seu caminho. Entrega ao Senhor o teu caminho. E não é só entregar o teu caminho ao Senhor, precisa também confiar nele. E ter a certeza, ter a certeza, confiando que o mais Ele tudo fará, porque Ele tem feito. Ele tem te dado ainda, você que está com vida, a oportunidade de olhar para Ele, de ver que Ele está com os olhos fitos em você e que as mãos dele estão estendidas, os ouvidos dele estão atentos para você ser reto, para viver uma vida de retidão. Há uma necessidade de basearmos na palavra do Senhor. Essa semana, em cada dia da semana, nós falamos da devocional e as devocionais referente aos textos áureos que temos aqui, um texto para cada dia, para meditarmos. Primeiramente, o título das devocionais dessa semana foi mostrando um guia para os verdadeiros adoradores. Então, é um guia para os verdadeiros adoradores.
Se somos adoradores de Cristo, isso aqui é um guia, é uma orientação, é algo que te conduz para que você chegue cada vez mais próximo de Deus e apresente a Ele, abra o seu coração, como Davi vimos na mensagem de ontem, ele derramando lágrimas porque os homens se afastando da presença do Senhor. Quantos não têm dado ouvidos? Nós não podemos mudar, mas podemos contribuir com a palavra, mostrar qual deve ser a atitude de cada ser vivente que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você é especial, você é um ser único. Nós temos a digital, para você ver toda a humanidade em um dedo somente. Deus coloca, cada um tem a sua digital. E uma não confere com a outra, você é especial. Você precisa de entender isso. Não fique aí sendo deixado de lado, complexado. Eu digo porque eu fui complexado, tinha maior vergonha de falar, eu tinha vergonha de aparecer, porque as pessoas podiam dizer, mas hoje em dia eu não me importo o que falam de mim. Eu ouvi certa vez, não deixes de falar, não, eu esqueci, eu não vou lembrar, falem de mim, mesmo que seja mal. Porque dessa forma eu vou estar sendo lembrado. Fale de mim, ainda que seja mal. Então as pessoas podem falar de você, podem falar do que você é por servir a Deus, ou de estar, de certa forma, não tendo uma comunhão com eles, mas não há comunhão entre a luz e as trevas. Podemos viver, podemos conversar, podemos dialogar, mas nas oportunidades precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis, estarmos atentos à voz do Senhor para que venhamos a falar uma palavra que possa ir de encontro a cada coração que se encontra esperançoso, por uma resposta que, para quem tem uma vida com Deus, pode naquele momento mencionar, entregar essa resposta à pessoa. É isso que eu estava precisando. É isso que eu preciso para a minha vida. É isso que eu preciso para ter paz. Nós precisamos, sim, e também dependemos de muitas coisas, mas a principal, a primordial, primeiramente, é buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele acrescentará. Amado, eu quero dizer para você sinceramente, a forma que tenho visto tudo isso que estamos passando, não somente no Brasil, como também em vários países que estão vivendo em agonia, pessoas em sofrimentos, pessoas que não sabem o que fazer, deixando a sua terra natal, deixando os seus países e indo para países que o recebam, e muitos não recebem. Nós sabemos que está chegando o momento, porque Jesus deixou os ensinos, nos ensinou. Em Mateus 24, nós sabemos,
a orientação do tempo do fim. Haverá fome, peste em vários lugares. E nós estamos vendo isso, e daqui para frente, se eu disser para você que vai haver melhora, eu estarei indo contra a palavra de Deus. As coisas só tendem a piorar. As coisas só tendem a piorar. É preciso você pensar, é preciso você refletir e entender que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como muitos estão em busca de poder, de dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, né? Como diz a palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a busca pelo poder, a pessoa tem que entender que isso aí pode ganhar o mundo inteiro, mas a alma é mais importante, porque o Senhor nos garante uma vida eterna, mas para isso há uma necessidade de andar em retidão com Deus. Não pense você, porque por ter o que você tem, não precisa. Por ter o que você tem, conseguiu por seus próprios méritos. Não! O Senhor permitiu. Mas você tem sido grato a esse Deus? Tem ofertado a esse Deus? Tem prestado a Ele um culto? Tem agradecido? Tem invocado? Sendo que Ele mostra na palavra dele: invocar-me-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Essa palavra, amado, é uma palavra para nos mostrar como andar em retidão. Como andar em retidão. Se você quer andar em retidão, ouça, leia, medite, tenha certeza, absoluta certeza, que é preciso você ser guiado pelo Espírito Santo. E as devocionais dessa semana, pela qual a semana do dia, hoje é dia 29, dia 29, eu não guardo data, eu sou uma bênção para guardar data. Dia 29, então, do início da semana, de segunda para cá, nós viemos falando desse compromisso, porque a revista que estamos estudando é a revista Compromisso. Nós estudamos ela no ministério, eu pertenço ao ministério da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Benfica, e nós ali estudamos a palavra do Senhor, não dizendo que não há quem não estude, porque há várias denominações que têm a escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. É a escola que agrada a Deus, é a escola que faz com que venhamos aprender, sim, algo a respeito do que Deus tem para cada um de nós. Esta é a verdade. Esta é a verdade, como diz, crua e nua. Não, assim, se não for, eu peço perdão pela forma de usar assim como as pessoas usam, mas é um dito. A verdade nua e crua. A verdade precisa ser dita. E eu quero dizer verdadeiramente para você. Quem tem Jesus, se você não optou, se você não deu crédito, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus, em 1 João 5,12 fala, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida. A opção de escolha é minha, a opção de escolha é sua. Quer viver eternamente? Opte por Jesus. Opte por entrar pela porta estreita. Não entre pela porta larga. Tenha no seu coração
um desejo de andar em retidão com esse Deus, de examinar a palavra. E para isso, foi no decorrer dessa semana, o texto é muito enriquecedor. O texto é muito enriquecedor porque é um guia para os verdadeiros adoradores. E este guia nós falamos de bases. Precisamos termos bases. Integridade é uma delas. Integridade é uma delas. Seja íntegro. Seja íntegro. Olha só. No primeiro dia, nós falamos base para o crescimento espiritual. Segundo dia, o Senhor colocou no meu coração para que compartilhasse com você e não ficasse só para mim, base para a adoração. Quer viver uma vida de retidão, de integridade, uma vida íntegra? Terceiro, base para a vitória, base para uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. E o quarto foi a base para a sabedoria. E hoje eu estou aqui mencionando do que foi dito semana que vem. Quero falar para você hoje a respeito de ter uma vida íntegra com Deus. Tudo isso é um guia para que você viva em integridade com o Senhor. Você desejando nos fazer uma visita e aprender com quem está ali consagrando, com suas vidas consagradas, para levar você, conduzir você. Você, quando chega no ponto do ônibus, você dá um sinal, o ônibus para e a porta abre, o motorista abre a porta e você entra. E ali tem uma igreja. Pessoas preparadas por Deus para conduzir à espera de que você dê um sinal. Esse sinal mostra que você está entendendo, você quer, você vai entrar, você vai participar e você entenderá o que é verdadeiramente servir a esse Jesus. Não estou aqui falando de religião, porque religião não salva, religião não vai te conduzir aos céus, mas a palavra de Deus sim. Integridade. Integridade. Olha só, eu inverti o texto de ontem, de hoje eu li ontem, e o texto de ontem eu vou ler hoje. Amém? Que fala a respeito do Salmo 119, que nós ficamos nessa palavra, o Salmo onde Davi menciona aqui, nós vamos vendo aqui os exemplos, a base está aqui. Se você ler esse Salmo, é um Salmo grande, mas vai meditando nele parte a parte e você entenderá a forma e a liberdade que temos. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha só, Davi dizendo no Salmo 119, a partir do versículo 73 ao versículo 80. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha como Davi, ele abre o coração. Ele continua abrindo o coração. Olha só. Bem sei eu, ó Senhor. 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ele tinha consciência de que a vida que ele tinha, que o Senhor tinha lhe concedido, que Deus tinha lhe concedido a vida. Se ele existia, é porque Deus concedeu a ele a oportunidade de viver. Assim precisamos nós olhar para dentro de nós.
Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Louvado seja Deus. Os que te temem, agora há uma grande diferença. Os que te temem, porque aqueles que não temem, aqueles que não têm um desejo de ver as pessoas bem ou ver você tendo a maior comunhão com esse Deus, eles não vão fazer isso que está aqui, ó. Os que te temem. Davi falando para quem? Para o Senhor. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então, eles se alegraram. Aqueles que temem ao Senhor quer ver o outro bem. E há muitos que estão na igreja e pensam que são melhor do que o outro. Não, meu amado. Estamos no barco, se estamos no mesmo barco em que Jesus está, não podemos olhar de maneira diferente, devemos olhar sim com o olhar de Cristo. Essa é a verdade. Olha só, então os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então aqui mostra quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Ele também esperava na palavra do Senhor. E ele no texto, nós já está chegando no fim, 26 minutos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. O que nós precisamos fazer, sem sombra de dúvida, é esperar na palavra do Senhor. Davi, ele chega a mencionar: esperei com paciência no Senhor e ele atendeu o meu clamor. E esses que temem o Senhor, os que temem, os que temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Louvado seja Deus. É para refletirmos. Aí ele diz no versículo 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Agora uma pergunta, você sabe que os juízos do Senhor são justos? Ou você fala por falar, ou toma o nome de Deus em vão? Ai daquele que tomar o nome do Senhor em vão. Está na tábua, então não podemos tomar. Isso é natural sair da boca de qualquer um, porque sabemos que existe um Deus. Mas agora você saber que o Senhor, que os juízos do Senhor são justos, é outra coisa. Você vai pensar antes de falar, antes de tomar o nome do Senhor e pronunciar, sem ter a confiança, a consciência de que Deus, Ele é bom. Olha só, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligi, e que em tua fidelidade me afligistes. Mesmo na fidelidade de Davi a esse Deus, ele foi afligido, mas não perdeu aquela confiança, porque ele estava esperando, sabendo que esse Deus ele tem a resposta. E basta você querer saber qual a resposta Deus tem para você, o que você precisa, o que você almeja, esse Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória seja dada ao teu nome, Senhor. Então, amados, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. O que você pensa, multiplica, triplica, quadriplica. Para frente não vou falar que eu não sei mais. Tantas vezes quantas você quiser, você não vai chegar ao resultado do que Deus tem para você. Pode multiplicar, imaginar. Deus tem isso, aquilo ali, vezes isso, isso vezes aquilo ali. Isso é pouco. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então, o que Deus tem preparado é grande, amados. Isso não é história. Isso não é apenas historinha. Como dizem, história de carochinha, da carochinha, não sei como dizem. Esqueci tudo, como é que falava essas coisas. Eu sei que eu vivia na roça, fui criado na roça, sou do interior, sou roceiro, né? E quando falo assim roceiro, eu me sinto bem. Chegar assim na casa onde tem aquela casa de pau a pique, fogão de lenha, porque eu morei, eu tive. Hoje, louvado seja Deus, o pouco que tenho, eu me sinto satisfeito, me sinto feliz. E a felicidade maior e o prazer maior, como diz a palavra em Timóteo, mostrando para nós, tendo o que comer e o que beber, dai por satisfeito. Então isso é maravilhoso. Você pode ter o que ter, mas se você não puder se alimentar, se você não puder comer, o que adianta? O que adianta? Amados, é para nós pensarmos. Eu convido você a refletir. Essa responsabilidade que eu estou assumindo aqui com esse Deus não é de fachada. É porque sou totalmente grato pela libertação, por Ele ter me tirado do lamaçal. Mostrei para um amigo meu ontem o pequeno livro que escrevi de 37 páginas, mostrando porque sou totalmente grato pela libertação. E ele não acreditou, porque ele viu o antes como eu era e viu o depois, que é o agora. Para mim, você pode até pensar, ele é bem judiado. Pode pensar em o que quiser. Mas uma coisa eu digo, eu me sinto, eu olho para mim mesmo, eu me sinto uma pessoa linda, eu me sinto diante de Deus. O complexo que eu tinha era tão grande que, nossa, não gosto nem de pensar. Complexado, que a pessoa não estava olhando, complexado. Mas quando você tem Deus, quando o Senhor te muda, você olha para você e você vê que você é especial, você é único. Não se sinta inferior, não viva uma vida de complexidade, mas sim de integridade com Deus. E você verá como é bom, como é maravilhoso servir a esse Deus. Como é bom. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Sirva, pois, olha só, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Se você não sabe, procura. E que em tua fidelidade me afligistes. Sirva, pois, a tua benignidade para
me consolar segundo a palavra que destes a teu servo. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que destes ao teu servo. Temos que estarmos atentos. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Olha só, amado, que glória a Deus poder falar isso com verdade. Não tantos que estão falando aí mentindo, estão falando, pregando a mentira, enganando e sendo enganados, mostrando que a pessoa precisa de fazer isso, fazer aquilo ali, para ter uma comunhão com Deus. Mentira! É mentira! Você precisa sim se alimentar e saber que essa palavra ela é deliciosa. Olha só, Davi ele chega a mencionar: venha sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. Você tem que se deliciar na palavra de Deus. Você tem que se deliciar na palavra. A palavra ela é viva. Olha só no 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos, independente do que fizerem com você, do que falarem de você, não importa. Ele coloca, mas eu meditarei nos teus preceitos. Continue, e não importa o que as pessoas estejam fazendo, continua importando, continue meditando nos preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são verdadeiros. Voltem-se para mim os que te temem e aquele que tem conhecido. Voltem-se para mim, para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Voltem-se para mim. Ele falando: seja reto meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Amado, se possível for, serem enganados, os escolhidos seriam enganados, se possível, mas não é possível, se fosse possível, né? Então isso fala de integridade. 37 minutos, né? Nós estamos agora aqui e falando a respeito de uma vida de retidão, integridade, né? Uma vida de integridade. Essas são as bases. E você querendo nos fazer uma visita, estamos lá de portas abertas, almejando que você venha encontrar, ter esse encontro com Jesus. Eu tenho pedido ao Senhor, eu sei que aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu tenho pedido a Ele que coloque no meu caminho aqueles que têm o coração quebrantado, porque há muitos que a gente vive, mas não tem o coração deles quebrantado, não estão nem aí, a vida que estão levando, pensam que não vão ter que prestar conta e daí por diante. E daí por diante. Mas você sente prazer em falar para quem tem sede da palavra. Você que tem me acompanhado, eu quero agradecer a você que escreveu ontem no meu canal. Eu esqueci o nome, estava aqui, eu quis responder, não consegui, porque eu não sei ainda mexer com esse aparelho, agradecer. Eu gosto de agradecer sim e espero que você entenda. Sou grato a você, obrigado por me ajudar, você querendo me ajudar, se inscreva no meu canal, me ajude, para que eu possa ter mais tempo, que o YouTube venha reconhecer que o que estou transmitindo é para ajudar pessoas. É para ajudar pessoas. Pessoas que como eu caí, como eu vivia, e hoje continuam vivendo e podem sair, querendo sair, desejando. O Senhor fará na sua vida. Olha só, em Isaías, para concluir aqui no 1 Reis, vida de retidão, no Salmo 119,
Salmo 119, versículo 7. O salmista, nesse mesmo salmo, ele fala: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Ezequiel 18, 19. Mas dizeis: porque não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Presta atenção, mais uma vez isso aqui, só para concluir, senão não passa no YouTube. Mas, Ezequiel 18, 19, mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Por que não levará o filho a iniquidade do pai? Não, é porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Se você guardar com retidão, guardar reto diante do Senhor, você viverá. Amém? Que Deus abençoe. É bom falar aqui, eu falaria quanto tempo o Senhor concedesse, mas pelo Face eu faço ao vivo, mas não é a mesma coisa que eu coloco no Face. Eu sei que tem você que me segue no Facebook e tem compartilhado, tem pessoas de fora que tem deixado o seu joinha para mim aí, de vários países, né, pelo Face ali. No YouTube não, no YouTube eu tenho tem poucos que me seguem, e eu peço os poucos que estão me seguindo a compartilhar, para que me ajudem se inscrevendo nesse meu canal, me ajudando para levar essa palavra com verdade, sem maquiagem, porque sei de onde vim e sei o que é necessário para ter uma vida de comunhão com Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e assim que venhamos a ter um abençoado dia, hoje, sábado 29, mais uma vez, não sei, ou 28, não, 28 foi ontem, 29 é hoje, ou 30, não sei também. Eu sou uma bênção, não guardo data. Eu tenho que colocar uma folhinha aqui para me olhar nela, aí sim. Aí eu vou falar assim, hoje é dia, e olhar, porque senão, não sei. Por amor desse Deus, que Deus abençoe sua vida, amado. Muito obrigado por estar me acompanhado, por ter ido até o fim do vídeo. Eu sei que você tem recebido. Se você tem recebido, compartilhe. É o que eu te peço. E faça-nos uma visita. Rua Henrique Dias, número 33, Primeira Igreja Batista em Benfica. Cultos aos domingos, Escola Bíblica Dominical 9 às 10 horas culto da manhã e às 19 horas culto da noite. E às quinta-feira, onde estou em falta, nas quinta-feiras, nos cultos de orações às 19h30. Que Deus abençoe, que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida, ó Senhor, seja com a sua vida, glória a Deus, seja com a minha família, Deus visite cada um deles, e seja com a sua família, que o Senhor esteja visitando e derramando as suas copiosas bênçãos. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos. Amém? Forte abraço, bom sábado, bom final de semana e amanhã juntos.